Olá, pessoal! Estamos agora com a resolução dos exercícios da aula passada. Bem-vindos à Matemática para Todos. Nesse momento, vamos começar com o exercício 1. Então, na aula passada, tinha proposto para que calculassem esses exercícios. Raiz 1 de 5. De acordo com a ideia da operação inversa, nós teremos que pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, dê ele mesmo. Ou seja, é uma vez só que eu vou falar do número que está no radicando. Então, 5 elevado a 1 é 5. Então, a raiz 1 de 5 é 5. Então, quando o índice do radical é 1, o resultado é o próprio radicando. 5, aqui no caso. Raiz quadrada de 36. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? Na tabuada do 6, nós temos o próprio 6. 6 ao quadrado, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. O raciocínio, vamos colocar ele aqui do lado, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Por esse motivo é que a raiz quadrada de 36 é 6. Raiz cúbica de 27. Então, nós temos um índice ímpar. Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? Vamos tentar na tabuada do 3, porque 27 aparece lá na tabuada do 3. Então, no raciocínio, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, nós temos que 3 ao cubo é o próprio 27. Portanto, o resultado da raiz cúbica de 27 é 3. Raiz sétima de 1. Qual é o número que elevado a 7 dá 1? O próprio 1. Por quê? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Eu vou repetir 7 vezes o número 1. Então, o resultado aqui é 1. Então, a raiz sétima de 1 é 1. Quando o índice do radical é um número maior do que zero, natural maior do que zero, e o radicando é 1, o resultado é sempre 1. Raiz quinta de 32. Qual é o número que elevado à quinta dá 32? Vamos pensar no número 2, na tabuada do 2? Então, na tabuada do 2 nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, nós temos 2 à quinta igual a 32. Portanto, a raiz quinta de 32 é 2, que é a operação inversa da radiciação, é a potenciação. Raiz quarta de 0. Quando o radicando é 0, como é que fica o resultado da raiz? Sempre 0. Lembrando que o índice é que não pode ser 0. Dentro do radicando nós podemos ter o 0. Depois, raiz quadrada de 16 nonos. Então, qual é o número? Nós vamos fazer por partes, né? Primeiro o numerador, depois o denominador. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? Então, quem é na tabuada? 4 vezes 4. Então, 4 ao quadrado. E 9? 3 vezes 3. Então, é 3. Logo, a raiz quadrada de 16 nonos é 4 terços. É o mesmo raciocínio que nós fizemos para os exercícios anteriores. Então, 16 é 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado. 9 é 3 vezes 3. 3 ao quadrado, 9. Parece ser um pouquinho na base da adivinhação. Inicialmente, sim. Mas essa adivinhação tem uma lógica. É usar a tabuada. Porque nós estamos envolvendo operações inversas. Radiciação com potenciação. E potenciação é pura multiplicação.
pura tabuada. Dê os valores de raiz quadrada de 16. Olha, nós acabamos de fazer. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? 4. Então, as coisas começam a se tornar repetitivas e a gente começa a memorizar e consegue já ir pondo resultados imediatos, mais rápidos. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 100. Ah, agora ficou difícil porque o número é grande. Vamos pensar na tabuada. Quem vezes quem dá 100? Não é o 10? Então vamos pensar. Ó. 10 vezes 10. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o próprio 100. Logo, a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 25. Quem vezes quem dá 25 na tabuada? O 5. Então, 5 vezes 5, 25. E 225? Ih, ficou mais difícil que o 100 ainda. Não. Agora nós vamos por tentativa e erro, né? Então, você tenta o 11, porque se 10 já é 100, então já vai para o 11, o 12, o 13. E quando você chegar no 15, você vai perceber que 15 vezes 15 é 15 ao quadrado, ou seja, 225. Logo, a raiz quadrada de 225 é 15. É sempre assim? É, sempre assim. E é por esse motivo que você acaba memorizando. Claro que em próximas aulas nós vamos trabalhar como é que a gente faz um caso desse, que às vezes eu não sei e eu preciso ser mais rápido. Tá claro assim? Então vamos para o próximo exercício, o terceiro. Dê o valor de cada expressão. Raiz quadrada de 0,64. Uma dica, existem várias maneiras de se resolver isso. Mas uma dica para esse momento nosso é transformar este número decimal em fração. Aí fica super fácil. Então nós temos lá, mantendo o radical, raiz quadrada. Como é que eu transformo um número decimal em fração? Eu vejo quantos números eu tenho depois da vírgula. E no denominador desse número, eu vou colocar em bases decimais. Logo, essa quantidade de números que eu tenho vai ter a quantidade de zeros no denominador. Vocês já devem ter aprendido isso, mas eu estou aqui para reforçar esse aprendizado. Então, nós temos dois números em casas decimais, logo o número aqui é 100. Ou, para quem quiser, 64 centésimos. Se assim é, o denominador é 100. No numerador, quem é o número? É todo esse número 0,64 sem a vírgula. Então, é o próprio número 64. Ah, agora ficou fácil? Ficou. Qual é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo na tabuada dá 64? O 8. Porque 8 vezes 8 é 64. E o denominador? Raiz quadrada de 100. No exercício anterior tinha uma raiz quadrada de 100. Qual era ela mesma? 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, 8 décimos é o resultado da raiz quadrada de 0,64. Caso queiram, pode dividir o número 8 pelo número 10 e dar o resultado em números decimais. Não tem problema. Mas também podemos deixar aqui indicado. Aliás, a exigência aqui é apenas resolver a raiz quadrada. Ela está resolvida. Letra B. Menos 160, raiz de 169. Assim como nós fizemos então, no exercício anterior, a raiz quadrada de 225, que era 15, ou seja, 15 vezes 15, como seria o 169? Um número um pouquinho abaixo, seria o 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169. Só que essa raiz é negativa, então esse negativo acompanha. Logo, a raiz quadrada, menos a raiz quadrada de 169 é menos 13. Na letra C, 4/81. Raiz quadrada dele, qual seria? Vamos resolver a raiz quadrada do numerador
e depois a raiz quadrada do denominador, porque ambos estão dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 4 na tabuada é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Lembrando, basta pensar na tabuada. E aqui é menos a raiz quadrada de 1,96. Podemos fazer a mesma coisa que no anterior, transformar em fração. Vamos fazer. Então, seria menos a raiz quadrada de 196 sobre 100. Mas, Sônia, agora você colocou tudo rápido assim, eu não entendi nada. Então, vamos lá. É 1,96 avos, ou, desculpem, 1,96 centésimos. Então, se é centésimos, o denominador é 100. Naquele raciocínio basiquinho, 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. Então, o denominador é 100, por ser bases decimais. E o número que eu tenho sem a vírgula é o numerador. O número é 196. Então, 196. Isso é igual a quem? A menos, eu mantenho o sinal. Raiz quadrada de 196. Ora, se 169 é 13, 196 é um número um pouquinho maior. Então, eu vou tentar o próximo. 14 vezes 14. 14 vezes 14 é 196. Logo, a raiz quadrada de 196 é 14. E no denominador, a raiz quadrada de 100 é 10. Vocês estão percebendo como é fácil? Então, devagar, com calma, vai se clareando os espaços. E vocês vão ver pelas próximas aulas que vai ficar melhor ainda. Aqui, raiz quadrada de 4,84. Faço a mesma coisa, transformo em fração. Então, fica a raiz quadrada de 484 sobre quem? 100, né? 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. Bom, diante disso eu tenho que pensar num número que elevado ao quadrado dê 484. Qual número poderia ser? Bom, bem mais do que esses que a gente tem visto aqui, do que o 15. Então eu já tenho que começar a tentar 16 vezes 16, 17 vezes 17, até chegar no número. E para adiantar e a gente não perder tempo aqui, é 22. Por quê? 22 vezes 22 dá 484. E o denominador é 100, olha só, 10 de novo. Então, 22 décimos é o resultado da raiz quadrada de 4,84. Bom, pessoal, chegamos ao final também de mais uma das aulas de resolução de exercícios referentes à radiciação. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dificuldade, coloque-se, falem a respeito. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada!